chateado. Não, eu gostei, cara. Fernando, eu não estou chateado. Eu não estou chateado. Definitivamente não estou chateado. Primeiro, sobre o Ryan, acho que é isso mesmo. Ele ainda fala, eu fiz a entrevista com ele na saída de campo, na intervalo. Eu pergunto pra ele, Ryan, você fez o C? A ele, eu fiz o C, eu faço isso desde a base, eu sou assim mesmo, futebol é assim. Tá de parabéns, cara. Personalidade tem que ser assim mesmo. Sabe por quê? O Ryan, do Vasco da Gama, foi o único jogador que chamou a responsabilidade pra si. O único jogador que entrou em campo falou assim, eu vou jogar esse clássico, eu não vou sentir o clássico. Então, primeiro tem que parabenizar aqui, faz parte do futebol, provocação é assim, e isso também faz parte da nossa história aqui do futebol Lucas carioca. Pedrosa, que estava na reportagem da Cazé TV, sua primeira dessa passagem, né? Sim. Porque você já fez várias lá. Minha primeira de Brasileirão. Com muita categoria, você, como sempre, fazendo um trabalho maravilhoso, meu amigo. Eu tenho um orgulho danado de você. Eu quero que você me fale o que você viu de diferente lá, que você foi repórter. Você viu tudo lá, hein? Vamos lá. Primeiramente, como eu falei aqui, não fiquei chateado. Fiquei mais frustrado pela situação do primeiro tempo. Eu não acho que o Vasco jogou bem. O Vasco jogou mal pra mim. O Vasco fez um jogo bem abaixo do que se espera, de um clássico principalmente. E eu tava ao lado do Fernando Diniz e ele também percebeu isso. Por quê? Em relação ao plano de jogo, quem se deu melhor foi o Renato. Porque ele entendeu que o Fernando Diniz é um cara que gosta de sair ali curtinho, e isso é natural, faz parte do jogo dele, já falei isso aqui diversas vezes. Só que o elenco do Fluminense conhece todas as mecânicas que o Fernando Diniz tem para sair jogando. Então, obviamente, uniu um pouquinho do Renato com o que esse conhecimento de elenco do Fluminense tem também. Encurralou as laterais do Vasco, Paulo Henrique não conseguia sair jogando, Lucas Piton não conseguia sair jogando. Aí eu tenho que fazer uma crítica aqui ao Diniz, que o apostou em Cocão e Hugo Moura. Eu já falei aqui 1000 vezes pra vocês. Eu não sei quantos programas eu já falei aqui. Muitos. Quantas e quantas vezes que esses caras não podem jogar juntos. Pedrosa, por que você tá falando isso? Porque eles são jogadores que têm a mesma característica. Eles se anulam. E quando você não tem o Paulo Henrique e o Lucas Piton pra sair jogando, você precisa do meio campo. E se você não tem válvula de escape no meio campo, o que acontece? Fluminense marcou alto, encurralou o Vasco e aí ficou uma saída de bola muito precária. Tanto que no primeiro tempo o Fluminense controla um pouquinho mais a bola. Só que o Vasco estava tendo as válvulas de escape justamente por quê? Por causa do Ryan. Foi o único que chamou o jogo para si. Ele que sofre a falta, inclusive, pro Lucas Piton bater e o João Vitor fazer o gol. 1-0. Ok. O Vasco conseguiu entrar no jogo. Tanto é que logo depois teve a bomba do Ryan na trave e teve um lance que o Ryan saiu de cara com o Fábio, que o Fábio acabou fazendo a defesa. Mas desde o primeiro tempo, o Vasco não estava jogando melhor do que o Fluminense. Estava um jogo muito equilibrado, digamos assim, e o Fluminense tendo um pouco mais de controle. Quando virou o segundo tempo, Fernanda, que o Fluminense já tinha empatado naquele lance ali do Guga com o Lima e que foi um azar, uma infelicidade do Verratti, que pra mim também ficou abrindo o braço para poder reclamar com a questão de impedimento e não prestou atenção na jogada, então por isso que ele fez o gol contra, o Vasco sentiu o gol, como tem sido dessa equipe. No segundo tempo, o Fluminense já era melhor do que o Vasco. O Fluminense controlou melhor a partida do que o Vasco e estava ganhando o campo, estava tendo a oportunidade. Quem parecia mais próximo de fazer o gol no segundo tempo era o Fluminense, sem dúvida alguma. E foi isso que aconteceu. Tudo bem, num chute raro do Guga, um chute de felicidade imensa, tem que dar mérito total para ele. Viu uma galera falando que o Léo Jardim falhou, desculpa gente, eu estava lá, tá? E vou falar novamente o que eu falei aqui sobre lances ao vivo e lance no replay. No replay você vai começar a achar um monte de falha. É verdade. No ao vivo, meu camarada, você não tem noção da velocidade que a bola pega. Não tem noção da força do chute do Guga e como ele foi feliz naquele momento. Então, zero falha do Léo Jardim. Pra mim foi muito mais falha do Sforza, que perde a bola na entrada da área. E aí o Guga consegue receber tranquilo, mas o Guga teve muito mérito. Dominou, soltou a bomba, 2-1 pro Fluminense. Sem terra arrasada, acho que o Vasco foi abaixo do que se espera, jogou pior do que o Fluminense, mas nada que, meu Deus, alarmante. O Vasco correu, o Vasco competiu e faz parte. Assim é o futebol, assim é o clássico. Acho que tem que focar na terça-feira, focar no próximo sábado também, que é muito importante. A situação já começa a ficar um pouco preocupante dentro do Campeonato Brasileiro, mas vai jogar contra o Bragantino no sábado em São Januário, vai jogar contra o Melgar na terça-feira e é o início de trabalho do Fernando Diniz. Então, sinceramente, chateado, com raiva, não. Fiquei um pouco frustrado, porque o Guga acertou um chutaço. É verdade. Poderia ter sido um empate e tudo certo. Bom, o Vasco perdeu o clássico para o Fluminense no sábado e já tem que virar a chave amanhã para a Copa Sul-Americana. Também um jogo decisivo contra o Melgar do Peru em São Januário. Informações do Vasco agora para você com o Juliano Lima. Fala pessoal, tudo bem? Amanhã o Vasco recebe o Melgar do Peru pela Copa Sul-Americana, a última rodada da fase de grupos da competição. A novidade será o retorno do meio-campo Felipe Coutinho, que cumpriu suspensão contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. No último sábado, teve o reencontro do técnico Fernando Diniz, hoje treinador do Vasco, com o ex-clube, o Fluminense. João Vitor abriu o placar para o Vasco, com direito à provocação de Ryan na comemoração.
O Fluminense empatou com o gol contra de Verratti, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Guga fez um golaço, o gol que garantiu a vitória do Fluminense, 2-1. Amanhã o Vasco pela Copa Sul-Americana vai contar muito com o apoio do torcedor aqui em São Januário. Em 2025 foram 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. O time ainda não perdeu em São Januário. Na Copa Sul-Americana, somente os primeiros colocados de cada grupo avançam de forma direta para as oitavas de final. A situação do Vasco é a seguinte: o time está em terceiro lugar do grupo G, precisa vencer o Melgar, subir para a segunda posição e depois disputar a vaga com um time eliminado da Libertadores.